O CNM ficou 4 minutos e meio tentando explicar o pênalti não marcado no Bitelo. E adivinhem, não explicou nada. Começando mais este conteúdo, sempre com aquela força e apoio da Esportes da Sorte, a parceira do Tricolor. Aposte em quem aposta no Grêmio. Saiu o áudio do VAR no pênalti não marcado em Bitelo. Cara, eu vou tentar ser sucinto nesse vídeo para não ficar muito extenso. Inclusive eu vou tentar publicar o vídeo do CNM, acho que é com o Bassols, né, que coordena o VAR. O CNM coordena a arbitragem, o Bassols, que é outro ex-árbitro, acho que ele coordena o VAR, uma coisa meio assim. E eles tentaram explicar por que não foi marcado o pênalti no Bitelo. Para contextualizar, tá? Tem toda semana, acho que toda terça-feira, eles publicam um vídeo analisando lances polêmicos da rodada. Na minha opinião, confesso que é uma opinião um pouco apressada, porque eu não acompanho esse programa deles de toda terça-feira aí, com assiduidade para fazer uma análise aprofundada, mas eu dei uma olhada assim rápida nesse vídeo ali, porque esse vídeo tem uns 40 e tantos minutos, né? A parte do Grêmio tem uns 4 minutos e meio, mas é um vídeo que eles falam de toda a rodada. E me parece mais do que um bate-papo, eu acho que o nome é bate-papo com arbitragem, uma coisa assim, tá lá no site oficial da CBF. Mas me parece mais uma forma de passar pano para a arbitragem, de justificar as cagadas, do que de fato esclarecer. Eu não consigo ver eles dizendo assim, realmente, cara, que deveria ser pênalti e o nosso árbitro errou. Vão fazer isso em casos muito assim, tipo, cara, que não tem, sabe, a bola claramente saiu e ele diz que a bola não saiu, ou vice-versa, enfim, sabe, não sei, mas no caso do Grêmio, pelo menos foi uma passação de pano para o árbitro de campo e para o VAR, que foi constrangedor. E por que eu digo que eles não explicaram nada? É porque assim, cara, eles falaram um monte de coisa correta, eles deram um monte de explicação sobre a regra, que faz sentido, eles falaram até mesmo algumas coisas sobre o lance, que faz sentido, mas de forma falaciosa. Eles criaram a famosa falácia argumentativa. Cara, é o seguinte, quer ver, ó, vou dar um exemplo, tá? Tu me pergunta assim, Lucas, tá chovendo hoje em Porto Alegre? E tá chovendo. E eu falo assim, veja bem, cara, quando tu fala de chuva é relativo, porque a chuva é feita de água. E eu vou te explicar uma coisa aqui, tá? Daí tu pega uma planilha, um gráfico, não sei o que, e começa a falar das propriedades da água. Cara, tu faz um vídeo de 4 minutos falando só de coisas corretas. Cara, realmente, eu dei uma aula sobre a água pra vocês. Mas eu não disse, eu não desmenti que tá chovendo. Né? Vamos supor que que tá chovendo e o VAR disse que não tá. Tá ligado? Eu falo assim, ô CNM, como assim? Olha ali, olha pra janela, não tá chovendo? Veja bem, aí fica 4 minutos e meio falando da água de forma corretíssima. Só que, cara, tu fugiu, tu foi para um outro lado, tu falou de outra coisa. Eu tô falando de uma coisa, tu tá falando de outra. E aí tu tá falando de forma bonita e dando elementos da regra e tal, mas tu não tá falando de fato sobre o que aconteceu. O que eu quero dizer com isso, cara? Eles bateram em duas teclas basicamente durante o vídeo inteiro. Bateram na tecla que na verdade nem foi só o CNM ali e o Bassols. Nos áudios do árbitro de campo e do VAR durante o jogo, eles mesmos repetem essa frase inúmeras vezes. Não teve intensidade suficiente para derrubar o Bitelo. Não teve intensidade. Daí um fala assim, teve o puxão, mas não é isso que derruba. Essa é a tese principal, esse é o alicerce da tese que sustenta o não pênalti por parte da arbitragem. E aí o Bassols, o CNM também explica que, né, que não derrubou, não sei o que lá. Só que adivinhem, a regra não fala em momento nenhum que para ser pênalti precisa derrubar. E eles usam esse argumento o tempo inteiro. Não teve força suficiente para derrubar. Não teve força suficiente para derrubar. Eu já não tenho certeza se eles estão certos, tá? Já não tenho certeza, porque às vezes está desequilibrado,
Qualquer empurrãozinho, qualquer puxãozinho é suficiente. Quer ver, ó? Pede pra alguém te dar um chute. Um chute assim, um chute mal dado, assim, de erguer a perna, assim. E dá um tapinha no calcanhar da pessoa pra cima. A pessoa vai cair de bunda no chão. É um tapinha que se a pessoa estiver parada, reta, assim, e tu der um tapinha assim no cotovelo da pessoa, ela nem se mexe. Mas depende de como ela tá, da posição, do movimento. Às vezes um negocinho assim, ó, plum, desequilibra. Então, eu já não tenho certeza absoluta que a intensidade não foi suficiente para derrubar, porque isso já parte de uma subjetividade bizarra, né? Mas, repito, não é obrigado a derrubar para ser pênalti. E aí eles partem... Aliás, antes de partir para outra tecla que eles batem, o mais louco disso, cara, é que o CNM, no vídeo, ele fala da regra completa. Ele fala en passant, a primeira parte, e obviamente bota o foco na última frase, na última parte. Ele fala que para caracterizar um pênalti tem que ser uma ação que não basta ser apenas um puxão, uma ação isolada. Esta ação tem que dificultar ou impedir o movimento e até derrubar. O derrubar é uma das coisas. Mas ele começa dizendo dificultar ou impedir um movimento. Bingo! É disso que a gente está falando. E aí ele gastou 1 segundo para falar disso no vídeo de 4 minutos e meio. É nisso que tem que te debruçar. Tu consegue ter a cara de pau de olhar para a imagem, de olhar para a intensidade daquele puxão, que a camisa do Bitelo vem aqui, e dizer que não dificultou, pelo menos, ou impossibilitou, vá lá, dificultou. Não dificultou a ação do atleta? Aí teve gente que, em um grupo de WhatsApp que falou assim, ah, cara, eu acho que não foi mesmo, tal, porque, veja bem, puxão acontece, o Bitelo se jogou, ele poderia ter continuado na jogada, ele preferiu pedir o pênalti. Sim, ele preferiu pedir o pênalti que existiu, cara. Se o Bitelo continua na jogada, talvez ele pudesse, vamos combinar que ele poderia, Ele poderia com 1 segundo e meio, talvez 2 segundos de atraso. Porque ele corta a bola para o meio, se não tem puxão, ele pega a bola mais pleno e talvez chuta, talvez escora para trás, talvez faça lá o que ele quisesse. Com a infração, com o puxão, ele foi segurado e atrasou o movimento dele em 1 ou 2 segundos. Ou seja, o atleta do adversário, do Botafogo, tirou vantagem de um ato irregular, de um movimento de infração. Aí a galera quer que o Bitelo continue a jogada, perdendo 2 segundos de movimento ali, porque ele tinha condições de continuar a jogada. Não, cara. Ele até tinha, mas ele tinha condições dentro de uma infração que ele preferiu parar e dizer, não vou nem tentar, me dá aqui a minha infração. Ela aconteceu. É isso, é esse o ponto, cara, é esse o ponto. E aí na reta final do vídeo, na segunda parte do vídeo, eles batem na outra tecla, que é justamente essa do Bitelo ter valorizado, se jogado, não, porque eles estavam dizendo que não foi suficiente para derrubar. Logo o Bitelo se joga. E aí o CNM tem a cara de pau de bater na tecla de que o ato, eu acho que isso talvez estava até nos próprios áudios do VAR ali e tal, que a reação enfim, a queda e etc. do Bitelo foram movimentos desproporcionais ao ato. Cara, beleza, pode até ter sido. Posso até concordar que o Bitelo ergue um braço, exagerou um pouco, caiu para talvez deixar claro que estava sofrendo um pênalti e não precisava ter caído. A gente pode concordar com tudo. Agora me diz, onde está na regra escrito que se a reação da vítima for desproporcional à infração, isso automaticamente anula a infração? Onde está na regra? Eu respondo, está no capítulo Regras Exclusivas para o Grêmio. Só se for neste, porque nos outros eu tenho certeza que não está. Não tem nada que anule a infração se o jogador que sofreu a falta rolar por mais de 15 vezes, ou se ele erguer os braços e se jogar para trás, ou se ele gritar acima de tantos decibéis, anulou a infração. Não existe isso. Simplesmente não existe. Pode até ter exagerado, pode até gritar, pode fazer o que ele quiser, mas se a infração existiu, ela tem que ser assinalada.
É simples assim. Né? Então eles ficaram 4 minutos e tanto ali, dando rodeios e floreios e não sei o que. Cara, era mais honesto eles terem dito assim, ó, eu não vi puxão nenhum, tu viu? Eu também não. Eu também não. Então não foi nada. Vamos para o próximo lance. Seria bizarro? Sim. Seria errado? Sim. Mas seria mais honesto. Seria mais honesto. Né? Porque pelo menos a gente diria assim, os caras não viram puxão, eles são tudo cego. Né? Os caras são tudo, sei lá, tem que melhorar as imagens, tem que dar mais ângulos para eles, tem que... Agora, tu vê o que tu viu e tu te basear em 2 falácias? Não, porque não foi suficiente para derrubar, ninguém disse que precisa derrubar, e o Bitelo exagera na reação, ninguém disse que isso anula a infração. Então, amiguinhos, procurem uma nova justificativa e façam um novo vídeo, porque esse convenceu um total de 0 pessoas. Convenceu e surpreendeu também um total de 0 pessoas. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.